Bom, boa tarde, pessoal. Vamos fazer um seminário de coisas legais de hoje. Eu acho que ele vai, talvez, resolver alguns problemas que vocês tiveram no passado, mas eu queria, da maioria aqui, né, porque tem pessoal que não faz matemática, mas se alguém for mudar de curso, ou o pessoal que tiver em contato com alguém que vai entrar no curso ano que vem ou para frente, vocês podiam me ajudar a fazer uma pesquisa que é só de curiosidade e falar, divide o pessoal em grupos, né, para não ficar uma coisa muito tentar fazer homogêneo, e aí você divide umas profissões com cada um, o pessoal que vai fazer matemática, né, você divide eles, assim, e fala para, chega para os pais que você vai ter essa outra profissão, fala assim, para a gente comparar as reações. E põe umas legais, assim, tipo traficante de armas e umas coisas assim, e aí vê qual que é a pior reação, se o matemático entra entre as piores, eu acho que entra, mas acho que eu realmente acho que se você falar que é traficante de armas, a resposta não vai ser, mas por quê? Ou você vai morrer de fome, ou coisa do tipo, mas... Bom, vamos lá. Obrigado, Júlia. Bom, vejo que talvez eu não tenha sido a única com o problema de como contar para minha família, porque eu faço matemática, então temos mais que um, menos que 1000 nessa sala, mas agradeço a presença de todos vocês e também de todo mundo que está assistindo a gente no YouTube. Mas antes de começar a falar sobre como contar para minha família que eu faço matemática, eu queria contar para vocês que, na verdade, esse título ele veio de uma pergunta que a Esther fez para a Matemaníaca no SIM do ano passado, do último ano, que eu terminei a apresentação e ela falou: e aí, como é que eu faço agora, sabendo de tudo isso, como é que eu conto para os meus pais que eu faço matemática? E eu nunca dei uma resposta tão boa para a Esther e eu espero conseguir fazer isso hoje. Então... Obrigada, Esther, por fazer essa pergunta, que hoje está dando origem ao Seminário de Coisas Legais. Bom, eu acho que a primeira coisa que o primeiro exercício que a gente precisa fazer é sair um pouco do universo da universidade e pensar como que as pessoas fora daqui pensam em matemática, né? E, bom, não é tão bom quanto a gente, talvez. Talvez seja um pouco mais traumático do que a gente, talvez por isso que a gente esteja aqui, inclusive, né? Então, é bem comum as pessoas associarem o ato de fazer matemática com uma coisa que não é para elas, uma coisa que é para pessoas que são gênios, para pessoas que fazem isso de uma forma rápida ou que não erram. Então, são vários estigmas que tem em volta de um matemático do porquê que ele não é uma boa pessoa para fazer matemática. E, muito provavelmente, por isso que ele não está aqui também. E isso acarreta em alguns comentários como esses daqui. Essa foi uma pesquisa que eu fiz esta manhã no Twitter com a palavra matemática, e os primeiros resultados são esses. Então, como estudar matemática sem ter crise de ansiedade e chorar por 2 horas seguidas? Talvez essa ainda seja uma pergunta que a gente mesmo faria, mas... bom, não existiu nenhum assim, meu Deus, que legal estudar matemática. Hoje eu pensei num problema que foi incrível pensar em matemática. Então, talvez seja importante a gente pensar um pouquinho sobre como apresentar a matemática para as outras pessoas, tendo em vista que elas não têm uma boa experiência com matemática. E aí, então, essas daqui são algumas das crenças que pessoas têm sobre matemática, e mais do que só um achismo nosso, todos os QR Codes que estiverem aqui, eles são QR Codes que vão para as pesquisas, seja elas de educação, de divulgação científica, de neurociência, para poder explicar um pouquinho das coisas que eu estou falando aqui. Então, a primeira coisa é que, bom, existe aqui um estudo em que vai falar que realmente esse daqui é normalmente as respostas que as pessoas vão falar quando a gente pergunta se elas gostam ou não de matemática. Então, elas vão falar que só algumas pessoas, talvez só nós que estamos aqui fazendo uma faculdade de matemática, consigamos aprender matemática em alto nível, sendo que isso é um mito, né? Que para ser bom em matemática você precisa calcular rápido, ou que para fazer matemática a gente precisa memorizar um conjunto de procedimentos, ou até mesmo que só faz matemática quem não erra. E talvez vocês todos estejam olhando e falando como, né, sendo que a gente faz todos esses daqui, não necessariamente nessa ordem, mas a gente pensa bastante sobre isso também. Então, dentro do falar sobre matemática, a gente também tem que ter em mente que, muito provavelmente, a gente vai falar com pessoas que realmente não acreditam que elas são capazes de se divertir com a matemática. Mas a gente tem algumas maneiras de tentar mudar isso, né? E aí eu elenquei 3 para esse seminário. Então, uma delas é apresentar um problema, talvez para apresentar num almoço de domingo, ou discutir um assunto numa festa de aniversário, ou para quando tem encontros rápidos no portão, a gente pode indicar um conteúdo de matemática. E, bom, quando a gente vai falar de apresentar um problema, talvez a gente vai apresentar o problema da nossa pesquisa? Talvez sim,
mas talvez não. E muito provavelmente é o talvez não, porque a gente precisa de vários pré-requisitos para poder chegar na nossa pergunta da nossa pesquisa, mas talvez pensar no problema da nossa pesquisa ajuda a gente a entender o porquê que a gente gosta dos problemas que a gente gosta. E é essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Por que vocês gostam do que vocês fazem? Por que essa pergunta é uma boa pergunta para vocês? Talvez seja porque ela tenha poucas hipóteses, talvez porque ela precise de pouca ferramenta, talvez porque ela é super criativa, talvez porque ela é desafiadora, talvez porque há muito tempo essa pergunta não foi respondida ainda. Várias são as características que a gente pode atribuir a um problema para fazer ele ser um bom problema para um ou para outro. E isso vai ajudar a gente a decidir, então, qual é um bom problema para apresentar para as pessoas. E o meu tipo de problema favorito é o tipo de problema que a gente vai dizer na educação matemática, que é o tipo de problema de piso baixo e teto alto. São problemas que são de fácil entrada, então a gente tem palavras simples, né, regras extremamente pouco sofisticadas, e a gente pode aprofundar nesse problema o tanto quanto a gente queira. Meu trabalho aqui hoje no seminário não é tanto apresentar problemas para vocês ou resolver os problemas com vocês, mas eu pensei em dar um exemplo. E um exemplo que eu achei legal trazer aqui é que, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas hoje é sexta-feira. Mas é sempre uma sexta-feira, né? Seminário de coisas legais, mas, em particular, é uma sexta-feira 3, que é prima. E aí a gente poderia, sei lá, talvez pensar numa regra. Será que todo seminário de coisas legais precisaria ser numa sexta-prima? E se assim o fosse, será que a gente conseguiria ter pelo menos um seminário de coisas legais por mês? Talvez essa não tenha sido uma pergunta que vocês pensaram quando vocês chegaram aqui, mas essa foi uma pergunta que eu e meus amigos fizemos na graduação, e a gente mostrou que existiria pelo menos uma terça-feira prima por mês, que seria o dia que a gente se encontraria para comer sushi. Então, assim, Ju, o que você quer dizer com esse exemplo, né? A gente está falando de uma coisa de um assunto que está bem contextualizado, as pessoas conhecem o calendário, elas sabem, provavelmente, o que é um número primo. Se não sabe, é algo talvez um pouco simples de enunciar os números primos até o 30, 31. Então, é algo de fácil entrada e que pode ser divertido o suficiente para vocês marcarem um encontro de vocês. Então, quando a gente está pensando num bom exemplo, não necessariamente um bom problema, né? Não necessariamente ele precisa ser aplicado, mas, se ele for, ele pode ser também tão divertido quanto, para a experiência de todo mundo. Mas, quando a gente apresenta um problema, o mais importante é o que a gente faz depois desse problema, porque eu não sei vocês, se vocês estão pensando aí, como é que vocês resolveriam um problema? Será que existe, pelo menos, uma sexta-prima por mês? Quais condições a gente faz isso? Mas, quando a gente solta esse problema, muito provavelmente a gente está esperando que as pessoas participem dessa resolução. Então, eu acho que é importante a gente entender que, nesse momento que a gente apresenta um problema, um bom trabalho nosso é entender como a gente faz uma boa mediação sobre esse problema. E, para isso, eu trouxe aqui algumas características de uma boa mediação, e, para isso, a gente gostaria que as pessoas colaborassem. E, para que as pessoas colaborassem, então, é importante que a gente cultive nesse espaço um espaço em que as pessoas se sintam confortáveis para expor as suas ideias. Então, seria importante que as pessoas não entrassem num sistema de competição, porque talvez isso inibiria algumas pessoas de poder fazer suas respostas, ou até mesmo, né, faria com que elas ficassem esperando que um amigo desse a resposta e não elas mesmas. E o nosso objetivo é que as pessoas participem dessa resolução de problemas. Eu acho que outra coisa importante é, como a gente já viu, que é bem estigmatizado em que matemáticos são pessoas que não erram, têm respostas exatas, corretas, então talvez seja importante também dar uma atenção especial para o erro. Hoje, a neurociência já vai dizer que, por exemplo, mesmo em que a gente esteja pensando num problema e a gente chegue numa resposta errada, não necessariamente isso vai ser bom para o nosso cérebro, porque a gente um dia vai acertar e entender o porquê a gente errou. Mas, mesmo quando a gente errou e não sabe que a gente errou, o nosso cérebro está criando novas conexões sinápticas. Então, é muito importante que a gente não incentive ou não valorize só o acerto, mas também incentive que as pessoas tentem, independente se elas estão acertando ou não. E aí é onde vem o nosso elogio, em que a gente vai valorizar as explicações com argumentos. Pode ser que, quando ela mesma esteja dando um argumento, ela vai perceber que o argumento dela é válido ou não. E se ela não perceber também, faz parte. Eu acho que a gente está ali para poder convencer nós mesmos, o amigo e o cético, né, dentro de uma resolução de problemas. Se a gente está convencendo só a gente, está ruim. Se convencer só o amigo, pode ser que ele seja só seu amigo, mas o cético, a gente sabe que tem alguma coisa ali caminhando para um caminho legal, interessante. Mas é muito importante também que a gente aproveite esse espaço para também não colocar muita luz à velocidade. Então, pode ser que nossa, mas você já trouxe uma resolução? Ou, às vezes, eu lembro quando eu estava em sala de aula e eu só fazia
Eu falava, nossa, eu já estou dando uma informação para ela que eu estou muito surpresa com a velocidade. Mas a velocidade é só uma informação. Pode ser que a pessoa só deu a solução porque ela já sabe aquele problema. E aquele problema não é tão desafiador para ela. Mas é muito importante a gente pensar nesses elogios para que ele colabore com que a gente crie esse ambiente de colaboração, que as pessoas continuem tentando e que elas não valorizem ali naquele ambiente a competição e só as respostas corretas. Bom, dentro disso, eu brinco que esse lugar que eu vivo na internet, que é a Matemaníaca, ela está ali para dar um pouco de substância para as pessoas falarem de matemática em outros lugares, porque, bom, aquelas mesmas pessoas que a gente quer conversar, que elas acreditam que elas não são capazes de fazer matemática ou se divertir com matemática, muito raramente elas vão pesquisar matemática no YouTube. Então, quando eu faço um vídeo assim, muito provavelmente eu vou estar falando com alguém que tem um mínimo interesse em matemática. Então, o objetivo da Matemaníaca é dar substância para vocês, né? Ou não só para vocês, mas também para professores e tudo mais, para que eles sejam divulgadores científicos dentro das suas esferas. Então, dentro disso, outros problemas que eu acho interessante dentro dessa categoria piso baixo, teto alto. Inclusive, eu estou falando aqui piso baixo, teto alto, e eu pensei que o problema dos calendários, um jeito que a gente escalou ele foi pensar se existiriam quintas no ano. Eu vou deixar para vocês pensarem nisso também. Mas aqui tem uma seleção de alguns outros problemas que vocês poderiam usar como sugestão para poder apresentar no almoço de domingo. Um outro jeito que a gente pode abordar um tema de matemática e falar com as pessoas sobre matemática e o que a gente faz com matemática é talvez destrinchar uma ideia. E aí aqui, quando eu falo de destrinchar uma ideia, que não necessariamente ela precisa ter uma pergunta a ser respondida, mas ela pode ser um assunto que você está apresentando para um grupo de amigos. E aí, aqui eu peguei um exemplo, né? Antes mesmo de falar do exemplo, é importante falar também o que a gente precisa pensar para apresentar uma boa ideia. Bom, são coisas parecidas, né, com a ideia de apresentar um problema, mas é importante que a gente analise o cenário. Por quê, né? Bom, analisando o cenário, a gente vai entender se aquele público que está ali com a gente, aquelas pessoas com as quais a gente vai falar, quais são os pré-requisitos que ela tem, se ela tem os pré-requisitos para a gente falar, né, aprofundar o tanto que a gente gostaria, por onde a gente deveria começar. Então, é importante entender com quem que a gente está falando. Se a gente está falando, por exemplo, com a mãe de vocês, se vocês estão falando, por exemplo, com um primo, se vocês estão falando com... É importante entender o contexto que essa pessoa está. Até para você poder falar de um assunto que vai interessar ela, é importante entender quais são a forma que ela fala, os interesses que ela tem. Isso vai fazer com que essa discussão seja mais proveitosa. Dentro disso, você vai entender quais são o que um vocabulário é claro. Talvez a gente não seja um problema da forma que a gente não sei aqui dentro, vai ser pouco claro para as pessoas, mas é um exercício que a gente precisa fazer de como a gente adapta, né, esses conteúdos. E criar o ambiente de exploração para que a pessoa participe e colabore junto com vocês na discussão e pensar também qual é o sentimento que você quer deixar no ar. Uma surpresa? Será que ela quer que a pessoa fique muito surpresa com aquele resultado? Porque tem muitas soluções diferentes, ou porque tem... Não sei, ou porque esse problema é muito criativo, ou você quer que a pessoa fique desconfortável ao ponto de não saber a resolução e depois ela fique pensando muito tempo sobre aquilo. É importante saber aonde você quer chegar com esse sentimento. E aí, se eu tivesse que falar, por exemplo, do que eu tenho estudado esses tempos, eu tenho estudado com a Auric, e a gente tem estudado algumas coisas de grafos, e se eu estivesse falando com os meus primos mais novos, talvez o mais importante não é eles entenderem, por exemplo, o que eu tenho estudado exatamente hoje, mas talvez seria o suficiente para eles descobrirem o que são grafos. E aí eu poderia fazer isso, por exemplo, com jujubas na mesa dessa festa. Só deles entender os elementos e como que a gente poderia olhar isso daqui como poliedros, como moléculas ou como qualquer outra coisa já seria interessante o suficiente para essa criança, né, para o contexto que ela está. Mas talvez o meu primo de 15 anos ele vai falar, nossa, eu sou muito legal para poder mexer com jujubas. Jujubas não são tão interessantes para mim, mas eu poderia, por exemplo, contar para ele do problema das pontes. Então, a gente poderia usar um fato histórico para poder introduzir alguns conceitos dentro do que a gente tem estudado. Então, são bons argumentos para a gente olhar tanto de contexto onde a gente está, como também de outros assuntos, não necessariamente só a pergunta da sua dissertação, que pode trazer uma boa discussão. E dentro daqui, é muito importante que a gente pense que a gente tem um esforço mesmo muito grande de adequar essas linguagens, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse falando um exercício de alguém que está fazendo topologia, a gente poderia falar que um desafio seria o uso da palavra homomorfismo. Como é que eu vou falar de topologia sem falar de homomorfismo, sem falar sobre deformação de espaço continuamente? Funções? O que eu faço? Bom, talvez
para minha prima eu fosse falar de slimes, e talvez para o meu primo eu ia falar, a gente vai brincar hoje de artesanato sem recorte e cola. Então, a gente adapta, e é um esforço, mas é importante que a gente também troque, que a gente colabore para entender como que a gente pode atingir isso de maneira mais assertiva com o público fora da universidade. E todas essas características, elas são características que vão mostrar para a gente que de fato, a gente está fazendo uma boa divulgação científica, né? Porque o que seria fazer uma boa divulgação científica? Seria a gente fazer esse conhecimento científico andar em ambientes acessíveis à sociedade. Então, todos os temas que eu coloquei aqui, eles são brincadeiras, só que não. Então, aqui, por exemplo, eu estaria fazendo não só uma divulgação científica, como falando para vocês, mas isso é mais conhecido como uma comunicação científica. Eu estou falando para pares, vocês são colegas aqui da universidade. Quando a gente faz aqui, como falar com a minha família, a gente está levando isso para fora do ambiente universitário. Então, a divulgação científica nasce aí, quando a gente não fala necessariamente com quem está na nossa área. A gente precisa fazer essa transposição da linguagem. Então, quando eu digo que a gente precisa pensar em com quem a gente está falando e entender o universo daquela pessoa, a gente faz uma transposição de linguagem melhor, para que a gente consiga, inclusive, fazer o exercício do diálogo. Não há divulgação, senão há troca. Então, é muito importante que, dentro desse espaço, a gente, de fato, pense naquelas características de um espaço de uma boa exploração, para que as pessoas consigam ter o diálogo com a gente, fazer perguntas, interagir com os conteúdos que a gente está apresentando. E, além disso, a gente tem que despertar o prazer e o interesse independente do tema, que isso também é um grande desafio para a gente. Mas, além disso, a gente pode fazer encontros rápidos, e, para isso, a gente pode, talvez, pensar na indicação de um conteúdo. E são vários tipos de conteúdos que a gente pode indicar. A gente pode indicar desde livros, filmes, documentários, jogos, vídeos, podcasts. Eu sou uma pessoa que adoro fazer listas, então eu tenho listas de todas essas coisas aqui em casa, digo, em casa, no mundo da internet. Então, é bem comum, os livros são os meus favoritos, é o que eu vou citar aqui hoje para vocês, mas quando a gente está falando de filmes, a gente vê uma gama de filmes de matemática que falam majoritariamente sobre vidas de matemáticos, então pode ser interessante para inserir um pouco desse ambiente, quem são as pessoas que fazem matemática. A gente vê bastante documentário hoje, a BCC faz bastante coisa, alguns jogos que envolvem pensamentos matemáticos, por exemplo, quem aqui conhece o Babizil? Alguém já jogou? Eu vou deixar essa indicação no ar. Assim. Babizil é um exercício bem legal de apresentar, por exemplo, lógica matemática. Vídeos onde eles vivem, pode ser vídeos curtos, vídeos longos, ou até mesmo podcast. Isso vai depender com quem você está conversando. Talvez para o meu pai eu não fosse indicar o podcast, meu pai não sabe nem baixar o podcast. Então, é importante, de novo, sempre pensar com quem você está conversando. Mas aí, dentro o Auric falou, e eu fiz. Eu apertei o botão errado. Eu apertei o botão de voltar. Mas aqui eu trouxe 3 indicações de livro, que eu acho que são a minha forma favorita de indicar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais do mundo matemático. Mas eu trouxe 3 indicações bem distintas e tentei fugir um pouco das indicações como o Diabo dos Números, que eu acho que quem já viu a Matemaníaca já viu falando de Diabos dos Números em algum lugar, que é um excelente livro, mas talvez ele seja voltado mais para infanto-juvenil, mesmo que ele tenha diálogos muito interessantes, ou até mesmo a Watahan, que a gente já escuta bastante falar sobre o homem que calculava, mas hoje aqui eu trouxe, por exemplo, A Fórmula Preferida do Professor. Esse é um livro oriental. Ele vai falar sobre, é um romance, na verdade, que vai falar sobre uma moça que vai começar a cuidar da casa de um matemático que sofreu um acidente, e nesse acidente ele perde a memória a partir de um ponto da vida dele. Então, ele lembra de tudo o que acontece antes, então, tudo que ele aprendeu na graduação, no mestrado, ele tem a memória, mas, a partir daquele momento do acidente, ele só consegue guardar 15, 30 segundos de informação. Então, ela vai contar sobre como é a dinâmica de estar dentro dessa casa, de lidar com essa pessoa, e também ele vai ensinar muita matemática para ela no meio do caminho. Então, é um livro bem legal. Como ela também desperta a curiosidade dela e do filho dela para a matemática. Quando a gente vai falar de Planolândia, a gente está falando de um universo criado, talvez aqui, quem gosta mais de ficção vai gostar mais, porque ele cria todo um ambiente, um universo onde as pessoas aqui são polígonos, então são quadrados, círculos, retângulos, enilados, e elas vivem em cima de um plano, e aí a primeira metade desse livro aqui é só sobre a ambientação, como essas pessoas andam, como que é a parte geográfica, como eles sabem que eles estão indo para o norte ou para o sul. Então, é toda uma questão de você entender como funciona esse ambiente, para que na segunda metade a gente entre num romance que fala sobre questões políticas, sobre como os polígonos regulares ali querem
né, falar que são superiores a quem não é regular e coisas assim. Então, é bem interessante também. E, para quem gosta de histórias de matemáticos em si, eu recomendo aqui o Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach, que vai contar, o sobrinho do Tio Petrus vai contar a história do tio, sobre a vida dele encarando o problema da conjectura de Goldbach, e é bem divertido também ver como ele mostra uma matemática bem criativa, com bastante exploração. Eu acho incrível quando chega um momento que ele vai apresentar a conjectura com feijões, e aí é bem divertido, é bem legal essa leitura para quem ainda não conhece. Mas por quê, né? Por que falar de matemática? Porque é importante contar para as pessoas, então, que a gente faz matemática, como a gente faz matemática. E o que eu acho importante, não só eu, mas, bom, essa referência aqui também, é que, a partir do momento que a gente tem uma sociedade mais informada, a gente tem também uma sociedade que tem uma qualidade de vida melhor, uma sociedade que tomam decisões melhores, inclusive politicamente melhor, e é uma sociedade que é mais democrática, que tem um conhecimento para todos. E aí você pode perguntar, mas por que eu sou a melhor pessoa, né? Eu acho que, até mesmo com a experiência da pandemia, a gente cria um espaço de dúvida, né? Será que eu sou a melhor pessoa mesmo para poder falar de ciência? E, se vocês acham que não, esse daqui é um dos artigos que saiu mais recente, sobre a percepção da sociedade quanto à ciência e o cientista. É um estudo com alguns pesquisadores da UFMG, e eles vão dizer que, no Brasil, né, 89% das pessoas que foram entrevistadas afirmavam que a gente deve ouvir mais os cientistas e menos os políticos. Então, mesmo num cenário em que a gente está ali entrando na pandemia, onde as pessoas estavam com muito medo, por exemplo, de fake news, que é um outro dado que ele dá aqui, né? Então, as pessoas já estavam assim preocupadas com como as notícias são espalhadas, né, para entender se elas são falsas ou não sobre o vírus, e elas ainda afirmam, a melhor fonte para a gente ouvir são os cientistas. Então, a gente tem credibilidade para falar com as pessoas, né? A gente vai falar de matemática e elas vão ouvir, elas vão estar interessadas no que a gente está falando. Então, acho que meu grande apelo ao nosso seminário hoje é que vocês sejam divulgadores científicos dentro das esferas sociais de vocês. Ju, mas eu preciso estar na internet? Não, não necessariamente. Ah, eu preciso estar falando? Não, talvez você possa escrever. Ah, Ju, mas eu não gosto de aparecer. Talvez você vai escrever um roteiro para alguém, talvez você vai fazer um seminário de coisas legais. Eu não sei, mas existem várias formas da gente divulgar o que a gente estuda, de falar o que a gente estuda, e eu incentivo que vocês façam isso para a gente chegar nesse lugar de uma sociedade melhor para nós mesmos e para o futuro. Então, agradeço vocês. E eu sugiro que quem ainda não conhecia, que conheça o Seminário de Coisas Legais e as outras edições. Perguntas, dúvidas, confissões? Olá, muito boa noite, muito obrigado. Eu faço física, né? Não se aplica tanto aplicado, mas no geral até que bate algumas coisinhas se eu fizer para o meu caso também. Eu tenho o benefício que a metade da minha família acha que eu faço educação física, né? mas obrigado, ajudar algumas coisinhas. Obrigadão. Obrigada eu. Mais perguntas? Oi, tudo bem? Oi. Ótima palestra. Eu queria saber como que você contou para a sua família que você ia fazer matemática. Tá. Eu primeiro contei para eles que eu não ia fazer engenharia, aí eu acho que ficaram todos um pouco decepcionados, porque eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho do que eu, então, quando eu estava entrando na universidade, ele já estava se formando, e ele é engenheiro, e talvez tenha sido um baque para a família eu falar, né, que eu não queria fazer engenharia. Mas eu só descobri isso porque eu conversei com uma engenheira e falei, nossa, muito legal, nada a ver comigo. Né, tipo, não é assim que eu me imagino daqui a alguns anos. Né? E aí eu entendi nesse processo que o que eu gostava a ideia de eu não ter rejeitado de cara engenharia era porque talvez falar de matemática ia ser muito divertido.
E aí, quando eu contei para os meus pais, eles tiveram uma reação talvez menos pior do que o tráfico de armas, mas mas houve muita preocupação assim da minha família, do tipo, mas até o último segundo, mas você tem certeza? A minha mãe acatou um pouco melhor a ideia no início e falava assim, mas como eu fui fazer licenciatura, talvez fosse mais fácil de entender, né, o que eu queria fazer na graduação. E minha mãe falava, mas quem é que vai ensinar matemática para os seus filhos? Então, minha mãe tinha muito esse discurso. Mas eu lembro do meu pai, até no dia da minha formatura, falar assim, você está feliz, filha? Ai, meu Deus, passaram 6 anos, pai, eu estou muito bem. Talvez não tão bem, mas estou bem. Mas é engraçado, assim, mas essas reações que a gente não espera, tomar uma decisão que talvez não seja tão esperada, mas, no final das contas, acho que foi bem recebido, assim, no final das contas, hoje eles falam bastante de, tipo, que bom que você escolheu uma coisa que você acorda todo dia e se sente feliz fazendo o que você faz, mesmo com qualquer concepção que tenha em torno da matemática, da profissão matemática. E aí, quem mais? Aqui. Oi, Ju, obrigada pelo seminário. Eu achei muito legal esse último dado que você trouxe sobre as pessoas acreditarem nos cientistas. E eu fiquei pensando na minha família, porque a minha mãe, principalmente, ela tem muito costume de ver coisas na internet e acreditar. Uhum. E ela sabe que eu tenho toda essa formação, né, científica, e ela tem muita dificuldade em acreditar em mim quando eu falo que, mãe, isso não faz sentido. Uhum. E aí, como você acha que dá para a gente quebrar essa barreira, principalmente com a nossa família, né, deles entenderem que a gente, por mais que a gente esteja em uma área específica, a gente tem uma noção um pouco mais geral dessas coisas, né? Uhum. Eu acho isso um tópico complexo também, porque eu acho que, eventualmente, em casa isso acontece. Tem alguns assuntos em que a gente tem mais espaço para conversar e outros, talvez a gente não tenha um espaço de diálogo, tenha mais espaço de monólogos, que as pessoas não conversam tanto. Mas eu acho que esse é uma das coisas importantes de, por exemplo, terem outras pessoas falando do assunto que a gente fala, porque aí não necessariamente você precisa ser a pessoa que, por um motivo ou outro, vai trazer esse assunto para dentro de casa. E um jeito que eu tento lidar com isso é, talvez, trazer o olhar de outra pessoa e não argumentos que eu daria, sabe, dentro dessa discussão. Tipo, eu li isso daqui, olha só essa referência, sabe? Porque aí eu acho que dá um pouco do escudo do não sou eu que estou falando, mas eu vi esse dado aqui, tem uma outra pessoa falando sobre isso, sabe? Então, não necessariamente vai ser 100% efetivo, mas eu acho que é a importância da gente ter mais políticas públicas para divulgação científica e ter outras pessoas falando de ciência, para poder ajudar a gente a combater a desinformação e também trazer essa sociedade mais crítica e que é mais informada, não só pela gente, né, mas também de uma forma global. Quem mais? Não? Deixa eu aproveitar isso. Já teve as indicações dos livros que a Júlia deu. O livro do meio, eu não lembro como que é o nome em português, o Flatland. Uhum. Tem um filme também, um desenho animado que é bem legal, assim, tipo, é bem interessante esse desenho. E ele é curtinho também, então recomendo, procurem por aí. Tem um longa também no YouTube, ele está disponível gratuitamente. É disruptivo, vou dizer essa palavra. Eu acho que tem que ir com a mente aberta para assistir ele. Tem um narrador bem intruso, assim, mas é bem legal. Eu gosto bastante da animação. Alguém mais? Não? Então, tá bom. Então, obrigada, Júlia. Então, Leandro. Obrigado. Aqui está o certificado laranja, que é o nosso tradicional do seminário. Obrigado. A gente tem, em 3 semanas, dia 24, meu ponto ótico, eu estou lendo no teleprompter. Dia 24 a gente tem mais um seminário, então até lá. Muito obrigado, pessoal. Valeu.